Sejam bem-vindos ao nosso terceiro módulo. Agora a gente vai falar sobre público-alvo, como definir os segmentos de um mercado e portfólio de produtos e serviços. Beleza? Vamos seguir. Olha, nós temos duas mochilas nesse slide. Poxa, será que as pessoas que vão comprar essas mochilas são iguais? Não. Cada mochila foi desenhada para um público-alvo específico. Então, cada produto ou serviço, ele tem um público-alvo que a empresa que elaborou aquele produto conhece, sabe quem é, sabe para quem fez. Olha, encontramos os donos das mochilas. Bom, uma delas, aquela com desenho animado e tal, foi feita para esse jovem rapaz. E a outra para esse jovem executivo, ok? Então, cada uma das mochilas tem o seu público específico. E uma das coisas mais importantes para uma organização que vai produzir produtos ou serviços é ter definido claramente quem são os públicos para cada tipo de serviço que ela oferece. Olha, agora nós temos 4 mochilas. Essa mochila mais high-tech, para um cara mais assim, que gosta de tecnologia, ao mesmo tempo, sei lá, tem um trabalho na área, mas precisa usar uma coisa meio social. Essa aqui já é mais esporte, né? Essa aqui mais um social jovem. Essa mais de um senhor que trabalha em um local mais formal. Então a gente percebe que cada uma dessas mochilas tem um público diferenciado. Aí a gente está vendo os donos das mochilas, ok? Da primeira mochila, da segunda, da terceira e da quarta. Olha, nós temos 2 perfumes masculinos, os 2 da Natura. Então, se você observar, são 2 produtos, embora sejam perfumes masculinos, posicionados para públicos diferentes. A linha Kayak e a linha Natura Homem. A linha Kayak, ela foca num homem mais jovem, mais esportivo, que está em movimento, etc. Já a linha Natura Homem num homem mais maduro, mais adulto e que usa o perfume em situações mais formais, mais típicas da fase mais adulta da vida. Bom, aí a gente tem uma definição. O que é o público-alvo numa definição? É um grupo de consumidores específico ou podem ser empresas específicas para as quais você vende que têm um perfil semelhante e por isso devem ser o foco das suas ações de marketing e vendas. Uma vez que, como eles têm um perfil semelhante, tendem a adquirir produtos e serviços semelhantemente. Okay? Bom, por que o público-alvo é importante para uma organização? Aqui a gente vai fazer uma comparação. Esse jovem está conquistando, ou essa jovem está conquistando, ambos estão se conquistando um ao outro. Imaginemos que esse jovem seja sua empresa e essa jovem sejam seus clientes. Pense comigo. O público-alvo é aquela pessoa para quem você vai direcionar seu olhar, para prestar atenção o que aquele público precisa, o que aquele público gosta, que necessidades aquele público tem. Então você vai perceber naquele público essas dimensões. Isso é a primeira coisa. Segundo, o público-alvo é aquele para quem a sua empresa vai preparar produtos e serviços que são tão adequados às necessidades e às coisas que o teu público-alvo gosta, que ele vai se identificar com aqueles produtos e serviços. Ok? Terceiro, você vai surpreender o seu público-alvo com promoções, com vários elementos de marketing, de propaganda, que vão conquistar o seu público-alvo, vão
fazer com que o seu público-alvo olhe para a sua empresa e fale: nossa, essa empresa foi feita para mim, esse produto foi feito para mim. E aí você vai perguntar para o público-alvo: poxa, público-alvo, você está gostando dos meus produtos? Você quer alguma coisa a mais? Eu tenho que mudar alguma coisa dos meus produtos? Isso a gente pode fazer através de pesquisa de mercado, através de ferramentas online, etc. E você também vai perguntar, como eu disse, se a gente precisa melhorar alguma coisa. E a relação da empresa com o público-alvo é uma relação que deve ser projetada para ser duradoura. Poxa, a sua empresa vende para esse público, conhece esse público, se relaciona com esse público e tem que ter a tendência a querer fidelizar esse público, para que sempre seja um público da sua empresa. Bom, aqui eu vou... Quem conhece a Dona Irene aí? Dona Irene tem um neto. O neto da Dona Irene é o Vitinho. O Vitinho, ele tinha várias namoradas. E Dona Irene olhava para ele e falava: Vitinho, Vitinho, meu neto. Quem tenta abraçar o mundo acaba querendo agradar todo mundo e acaba não agradando ninguém. O que isso tem a ver com o público-alvo? Geralmente as pessoas pensam em negócios de colocar o produto para qualquer pessoa que aparecer que quiser comprá-lo, compre. Mas, na verdade, o desenho de um negócio passa, em um primeiro momento, pela fase mais importante, que é definir quais públicos do seu mercado você vai definir como público-alvo do seu negócio. Definindo esses públicos como público-alvo, você vai trabalhar produtos para oferecer a esses públicos, produtos que são adequados para eles, criando continuadamente um relacionamento entre empresa e públicos que são alvo do seu negócio. Bom, aqui a gente tem 3 exemplos de público-alvo. Um exemplo é esse primeiro. Vamos lá. Um determinado produto, não sabemos qual, tem o seguinte público-alvo: mulheres de 25 a 35 anos, com formação superior, com renda mensal entre 5.000 e 8.000, solteiras, moradoras da região Nordeste e que fazem compras recorrentes de produtos de cabelo. Essa é a descrição de um público-alvo de um determinado produto. Aqui nós temos outro exemplo. Um outro produto tem como público-alvo homens de 50 a 70 anos, com ensino médio completo, renda mensal entre 2 a 5 salários mínimos, moradores de Belo Horizonte, casados que consomem notícias por meio de jornais impressos diariamente. Essa é a definição de um outro público-alvo. Isso é uma forma de você escrever o seu público-alvo. Agora a gente vai entender que elementos fazem parte da composição das características de um público-alvo. Bom, como a gente já viu antes, esse público-alvo seu, ele está no mercado. Então você vai definir um mercado, como a gente viu anteriormente, ou Chapuri, ou Alto Acre, ou Acre Rondônia, ou até mesmo todo o Brasil. Então, dentro desse mercado, você vai ter vários segmentos de pessoas com características, desejos e necessidades semelhantes. Cada segmento desse que tem coisas em comum pode ser um público-alvo que você defina para si, ok? Então a gente vai entender agora como dividir esse mercado em segmentos. Bom, segmentar o mercado é dividir em estratos, em partes iguais, como a gente falou anteriormente, ok? Como se fosse uma pizza. No mercado você tem todos os clientes, você vai separar segmentos de clientes com os quais você deseja trabalhar. A primeira coisa que a gente pode utilizar
para descrever um público-alvo é a segmentação geográfica. Bom, na segmentação geográfica, você vai separar os clientes por áreas geográficas. Por exemplo, imagine que o seu mercado seja as pessoas que moram em Chapuri. Quando você define que as pessoas que moram em Chapuri fazem parte do seu público-alvo, é uma forma de segmentar geograficamente. Você separa um pedaço geográfico que é Chapuri, ok? Bom, se você define que as pessoas da zona rural de Chapuri são seu público-alvo, você está segmentando geograficamente. Você está dizendo que as pessoas que moram na região rural de Chapuri são seu público-alvo. Se você define que o seu público-alvo são as pessoas que moram em todo o estado do Acre, você está segmentando geograficamente. Se você define que as pessoas que moram nas zonas urbanas dos municípios do Acre são seu público-alvo, você está segmentando geograficamente. Cada vez que você usa separar as pessoas, separar o público dentro de um mercado por áreas geográficas, você está usando a segmentação geográfica, ok? Um exemplo, a Disney, por exemplo. A Disney ela pretende atender todo o planeta. Para isso, ela tem nos Estados Unidos os seus parques temáticos junto com zonas de produção, na Califórnia também, que é nos Estados Unidos, claro, mas ela também tem na França com o objetivo de atender o mercado europeu, no Japão e Hong Kong, com o sentido de atender o mercado asiático. Okay? Então, quando a Disney coloca posicionado geograficamente os seus centros de entretenimento, ela objetiva atender um público-alvo que está em uma região geográfica. Para fazer isso, ela utilizou a segmentação geográfica. Segmentação demográfica. O que é demografia? É você dividir as pessoas em características demográficas. Ou seja, as pessoas, você pode dividi-las com relação a gênero, se são homens ou mulheres, faixa etária, se são crianças, jovens ou anciãos, com relação à renda, se são de classes A, B, C, D ou E. Então, cada vez que você divide o mercado em segmentos demográficos, você está segmentando demograficamente. Por exemplo, se você for fazer um produto voltado para homens, então você está segmentando o mercado demograficamente. Se você fizer um produto voltado para homens na faixa etária de 18 a 30 anos, você está utilizando o gênero e a renda. Então você está segmentando demograficamente. Ok? Bom, um exemplo é o mercado financeiro. Então você tem clientes que são o público em geral, que os bancos trabalham no varejo, né? Então você vai ter Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander. O que esses bancos têm? Tem agências em que atendem o público em geral, as pessoas que demandam serviços financeiros. Porém, essas empresas segmentam o mercado demograficamente, considerando a renda, criando outros produtos com marcas diferenciadas para atender clientes de renda mais alta. Por exemplo, o Banco do Brasil tem as lojas estilo com características diferenciadas para o público de alta renda. O Itaú tem o Itaú Personalité, o Bradesco tem o Bradesco Prime, o Santander tem o Santander Van Gogh. Então, quando os bancos definem produtos diferentes para públicos com rendas diferentes, eles estão segmentando demograficamente.
ok? E para pessoas acima de 100 mil, que têm recursos financeiros acima de 100 mil reais, os bancos ainda criam uma outra categoria para serviços mais privativos. Errei. Para pessoas que têm renda superior a R$1 milhão. Então, o Banco do Brasil tem o Private, o Itaú Private Bank, Santander Private Bank e o Bradesco Private Bank, ok? Bom, tem uma outra forma de segmentar o mercado, que é a segmentação psicográfica. É quando o mercado é dividido por características de perfil psicográfico dos clientes. Por exemplo, tem pessoas que gostam de produtos naturais. Então, você pode criar uma linha voltada para pessoas que gostam de produtos naturais, que têm um estilo de vida específico. Tem pessoas que têm um estilo de vida relacionado a esporte, então você vai criar uma linha voltada para pessoas que gostam de esporte. Então, o perfil psicográfico tem a ver com os valores que os clientes têm em comum, que orientam as suas compras. Okay? Por exemplo, a Mãe Terra criou uma linha de produtos que são nutritivos, que valorizam o aspecto natural dos produtos e tem esse apelo de alimentação saudável. Então tem a linha da Mãe Terra, né, voltada para esse tipo de público, que é uma segmentação psicográfica. Bom, isso aqui é uma capinha de celular de madeira de demolição, então é voltado para pessoas que valorizam o reaproveitamento, a reutilização dos materiais, além de utilizar materiais naturais. Então isso é uma segmentação psicográfica. E nós temos a última, que é a segmentação comportamental, que divide os clientes por comportamentos que eles têm em comum. Okay? Por exemplo, o que é um comportamento em comum? Tem pessoas que compram no atacado. Então, para isso, nós temos a macro atacadista. Então, o público-alvo da macro são pessoas que tendem a comprar em grande quantidade para ter preços mais baixos. Bom, o Mercado Livre para pessoas que tendem a comprar produtos usados, ok? Os serviços de fidelização para pessoas que tendem a comprar sempre o mesmo serviço porque tem comportamentalmente a tendência de valorizar os programas de fidelidade, de ter bônus, de ter pontos, de utilizar esses pontos para outras coisas. Isso variando para quem busca comércio eletrônico. Então a gente vê que esses clientes têm características comportamentais de compra diferentes. Então, para cada tipo de característica de compra de um cliente, pode ser um aspecto utilizado para uma oferta diferente de um produto ou serviço para aquele tipo de cliente. O cliente que compra pela internet é diferente do cliente que não compra pela internet. Ok? Bom, e as empresas elas criam um leque de públicos diferentes que ela tem o objetivo de atender. Para isso, elas fazem duas coisas. Criam marcas diferentes e portfólios de produtos diferentes. Por exemplo, a L'Oréal trabalha com cosmética, beleza, etc. E ela tem várias marcas. Muitas delas a gente não sabe que é da L'Oréal. Por exemplo, o público de luxo, ela tem essas marcas, Lancôme, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, etc. Ralph Lauren, etc. Para produtos de cosmética ativa, tem a Vichy, La Roche-Posay, SkinCeuticals, etc. E para o grande público, ela tem a Garnier, Maybelline, Nielle, Colorama, L'Oréal, etc. Além de marcas para produtos profissionais. Então a gente vê que o objetivo da L'Oréal ao criar todas essas marcas é atender com melhor qualidade e especificidade cada tipo de cliente específico que ela define para ser seu público-alvo. Okay? E dentro de cada marca se cria os portfólios de produtos ou serviços. Bom, Nescafé é tudo igual? Café solúvel
melhor dizendo, é tudo igual? Não. Por isso o Nescafé cria uma variedade. Café solúvel com leite, descafeinado, cappuccino, achocolatado, Nescafé cremoso, Nescafé suave, Nescafé forte. Então, cada tipo de produto tem um público-alvo específico. Esse produto foi desenhado exclusivamente para esse público-alvo. Bom, a Unilever tem um portfólio de marcas para sabão em pó, água sanitária e amaciante. Okay? A gente tem aí uma linha do Amo, Ala, Surf, Brilhante, todas são marcas da Unilever. Ok? Bom, temos aí marcas de amaciante fofo e Comfort. As duas são da Unilever. A gente percebe que o Comfort tem um preço mais alto e é posicionado para um público de renda mais elevada, né? E o fofo de renda, não digo mais baixa, mas entre essa renda mais elevada e a renda mais baixa. Ok? Então a gente vê que uma das coisas mais importantes para as empresas hoje é definir quem são os públicos que elas pretendem atender. Que características tem esse público que os fazem específicos? Desenhar produtos e serviços para atender as necessidades e desejos específicos desse público. Ok? Isso faz a diferença entre uma empresa convencional e uma empresa profissional. Ok? Beleza, pessoal? Um abraço, até mais.